Gravando. Então vamos no nosso no sentimento de gratidão a Deus pela vida, gratidão, Senhor, pela existência, pela força, pela coragem, pela saúde que nos permite. Gratidão por Jesus Cristo em nossas vidas. Permita-nos, ó Pai, o amparo e assistência de bons e amigos espíritos da área do magnetismo, da área médica também, espíritos de uma forma geral, que têm afinidade pela prática da cura, pelo bem-estar da humanidade, que possam nos inspirar, nos assistir durante este estudo, que possamos escolher o melhor possível para a nossa prática magnética. Que a saúde possa chegar a todo aquele, a saúde, a disposição, a força, a coragem, possa chegar a todo aquele de que neste momento necessita. Assim seja. Alguém chegou. Opa, chegou novamente. Então, vamos nesta. Deixa eu entrar aqui pelo celular, que aí eu consigo ter a visão que vocês têm. Então, a gente observa, falando em curas instantâneas, que Kardec colocou algo lá na Gênese, trouxe algo no Livro dos Médiuns, mas estes artigos, assim, com esses relatos bem completos, a gente encontra nas revistas espíritas. Encontramos também o ponto de vista de Kardec, né, onde ele explica algo a respeito, e a gente percebe que Kardec não foi nenhum leigo na matéria, no que se trata de magnetismo, né? Como ele mesmo diz no Livro dos Espíritos, que ele já professava a ciência do magnetismo, tinha conhecimento do sonambulismo, já há 35 anos, então ele não foi um homem leigo a respeito. Eu costumo falar que hoje é difícil a gente encontrar um magnetizador que tenha o conhecimento que Kardec tinha, pelo menos teórico, em relação ao magnetismo. Porque muito do que a gente fala sobre o magnetismo hoje dentro do espiritismo, a gente já traz de Kardec. Aí a gente expande um pouco, perdão, a gente expande não, a gente vai buscar nas obras dos clássicos do magnetismo, a gente vai um pouco além, né? Então a gente não fica fechado somente ao que Kardec e os espíritos trazem. Já que Kardec recomenda as obras do Barão do Poté, do Marquês de Possegui, assim por diante. Esses clássicos aí do Deleuze, de La Fontaine. Então a gente vai buscar no que Kardec recomenda e ver o que é que tem também. Mas o que Kardec traz de explicação na Gênese, quando ele fala dos milagres do Evangelho, lá no finalzinho do livro, as explicações que Kardec dá de como ocorreram aquelas curas de Jesus dentro dos fenômenos naturais, né? Kardec dizendo que não existia milagres e não existe do ponto de vista que muitos entendem. E aí Kardec vem dizer como ocorreu a cura da mulher hemorreíça ou hemorrágica, como alguns chamam, como ocorreu a cura do cego, do surdo-mudo, né? Então, Kardec elaborar aquilo ali, explicar como foi que aconteceu. Hoje fica até fácil eu chegar e explicar algo, já que eu li aqui do que Kardec trouxe, do que os clássicos trouxeram. Mas você elaborar de si, com o conhecimento que você tem, como é que se dá aquilo, então, Kardec, é difícil encontrar um magnetizador hoje como Kardec era.
Então, quem tiver no celular, eu volto a repetir aqui, dá um zoom com os dois dedos assim na tela do celular, que aí vai ter uma visão melhor do texto. Então, fui buscar aqui no Kardecpedia, né, que é o site aqui fundado pelo Cosme Massi, que veio com esse compromisso nessa encarnação de divulgar as obras de Allan Kardec, de explicar bem direitinho e de mostrar que as obras ainda estão bem atuais. Inclusive o próprio vocabulário também. O estudo ele é aberto, então todos podem contribuir, falar sempre que achar necessário. Ensaio teórico das curas instantâneas, é o que Kardec coloca aqui nessa revista. Assim ele dá início. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é, sem qualquer dúvida, o das curas instantâneas. Nossa, imaginei a gente ter essa oportunidade, né, de presenciar as curas instantâneas, não presenciar apenas uma vez ou duas. Compreende-se as curas produzidas pela ação continuada de um bom fluido. Se a gente ler com atenção, a gente já começa a pescar alguma coisa aqui. Compreende-se as curas produzidas pela ação continuada de um bom fluido. Daí a gente não querer, ou melhor, daí a gente não conseguir, muitas das vezes, o resultado que a gente espera, aplicando apenas um passe, ou dois, ou três, ou quatro, né? Então é preciso sempre uma ação continuada e melhor ainda de um bom fluido. Mas pergunta-se como esse fluido pode operar uma transformação súbita no organismo e, sobretudo, por que o indivíduo que possui essa faculdade não tem acesso sobre todos os que são atingidos pela mesma moléstia, admitindo-se que haja especialidades. Olha que interessante. Então, por que que ainda assim esse sujeito, ou melhor, esse médium curador, que consegue realizar as curas instantâneas, por que que ele não consegue curar diversos pacientes que estão com a mesma enfermidade? 5 pacientes com tuberculose. Por que é que ele não consegue curar esses tuberculosos? É muito fácil eu simplesmente chegar e falar porque aquele que não ficou curado ou aqueles dois que não ficaram curados é porque eles não tiveram merecimento. Pronto, morre por aí. Não é fácil, é bom demais, né? Porque a gente não vai precisar estudar, não vai precisar buscar informação, não vai precisar testar, fazer testes, no caso. Então, a gente não vai precisar seguir os exemplos, ou melhor, a gente não vai precisar seguir o exemplo nem de Kardec, nem dos magnetizadores do passado. Basta dizer merecimento. Pronto. Bom demais, né? A afinidade dos fluidos é uma razão, diz Allan Kardec. Sem dúvida. Mas que não satisfaz completamente, porque nada tem de positivo nem de científico. Entretanto, as curas instantâneas, aqui é algo que eu chamo a atenção, existem algumas pessoas que batem o pé de que não existe cura, que ninguém cura, sem ao menos ou sem ao menos eles quererem saber em que sentido veio essas palavras curas, né? Qual o sentido de cura para os clássicos do magnetismo? Qual o sentido de cura para o Cristo na época, de acordo com os relatos do Novo Testamento? Qual o sentido de cura para os clássicos do magnetismo? Simplesmente a pessoa diz que não existe cura, que ninguém cura, tal, e fica por isso mesmo. Entretanto, as curas instantâneas são um fato de que não poderíamos pôr em dúvida.
Se não tivéssemos em apoio senão os exemplos dos tempos remotos, poderíamos, com alguma aparência de fundamento, olha o bom senso de Kardec, considerá-los como lendários, ou pelo menos como ampliados pela credulidade. Mas quando os mesmos fenômenos se produzem sob nossas vistas, no século mais céticos a respeito das coisas sobrenaturais, a negação já não é possível, e somos forçados a neles ver, não um efeito miraculoso, mas um fenômeno que deve ter sua causa nas leis da natureza ainda desconhecidas. Ainda hoje, século XXI, independente do grau de intelectualidade, independente do grau de aprofundamento no conhecimento das obras de Allan Kardec, ainda hoje não se conhece todas as leis da natureza, independente de doutrina espírita ou não, independente de intelectualidade ou não. Tem leis que a gente ainda desconhece. E Kardec já falava disso na época. E aí Kardec vem, na época, né, como eu falei no início, lá nos Milagres do Evangelho, lá na Gênese, Kardec vem, dentro dessas leis da natureza, traz o magnetismo para explicar como aconteceu, mostrando que não existe milagres como muitos entendiam e entendem até hoje, né? Algo sem explicação, um mistério, é assim porque Deus quis. A explicação seguinte, deduzida das indicações fornecidas por um médium em sonambulismo espontâneo, algo que ainda hoje nós temos dificuldade em perceber, analisar quando que o médium, ou melhor, se o médium ele é também sonâmbulo, se ele entrou no estado de sonambulismo espontâneo, se aquele médium que psicografa, se ele é um médium psicógrafo mecânico, semimecânico, intuitivo, ou de inspiração. Ainda hoje muitos de nós temos essa dificuldade de identificar, porque dá trabalho. Então é mais fácil você apenas deixar o negócio acontecer, né? Analisa apenas o teor da mensagem e vamos que vamos. Mas na época tinha-se esse cuidado de saber identificar. Daí a gente encontrar sempre nos textos de Kardec, médio psicógrafo mecânico, médio psicógrafo de inspiração, intuitivo, semimecânico. Eles sabiam identificar isso, sabia, né? Daí a gente encontrar aqui também agora médio em sonambulismo espontâneo, para ficar bem entendido mesmo o negócio. Então, Kardec ele era bem rigoroso. Está baseada em considerações fisiológicas. No caso, essas explicações fornecidas por este médium em sonambulismo espontâneo, né? Está baseada em considerações fisiológicas que nos parecem jogar luz nova sobre a questão. Ela foi dada na ocasião em que uma pessoa atingida por enfermidades muito graves, que perguntava se um tratamento fluídico poderia ser-lhe salutar. Por mais racional que nos pareça esta explicação, não a damos como absoluta, mas a título de hipótese e como tema de estudo, até que tenha recebido a dupla sanção da lógica e da opinião geral dos espíritos. Ainda tinha isto. Não bastava nos reunirmos aqui, nós os encarnados, né? Bater aquele papo intelectual de várias horas, de várias semanas ou meses, sem consultar os espíritos. Então era um trabalho aí de mãos, né? De duas vias, né? Encarnado e desencarnado.
Então, tinha-se todo esse cuidado da lógica, do bom senso, da razão, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Independente da fama do médium na época de Kardec, a mensagem chegou, tinha-se a ideia de que a mensagem não era do médium, e sim do espírito. Então, o médium poderia ter a fama que fosse na época de Kardec. A mensagem ia para análise, independente do nome do espírito ali assinado. Independente do médium, a mensagem ia para análise. O médium gostasse ou não. Então, tinha-se todo esse cuidado. A medicação terapêutica são necessários remédios apropriados ao mal. Prestemos bem atenção aqui agora. Não podendo o mesmo remédio ter virtudes contrárias, ser ao mesmo tempo estimulante e calmante, aquecer e esfriar, não convir a todos os casos. É por isto que não existe um remédio universal. Lembra que lá no início do texto, Kardec colocou aquela diferença colocou aquela questão de o médico curador não curar a todos com a mesma enfermidade, que existe a especificação, questão fluídica e tal. Aí ele traz aqui agora este exemplo, né? É por isto que não existe um remédio universal. Aí eu aplico um curso de passe na casa espírita de vocês, vou lá com meu discurso, vou lá com minha retórica muito boa, uma fala mansa, branda, né? Mostra um certo grau de intelectualidade, um certo status, tal. E aí chego e digo, olha, basta imposição de mãos, alto da cabeça, foi assim que Jesus ensinou. E outra, nós não curamos. Não temos este dever, não temos este poder. Se a pessoa merecer, aí vem toda aquela conversa que a gente conhece. É muito mais fácil fazer isso. E muitos abraçam isso de olhos e ouvidos fechados. É uma pena. Dá-se o mesmo com o fluido curador, diz Allan Kardec. Verdadeiro agente terapêutico. Prestemos bem atenção aqui agora nessa frase. Cujas qualidades variam conforme o temperamento físico e moral dos indivíduos que o transmitem. Muitos não querem saber disto, aí passam uma borracha, colocam um pano, vendam os olhos e preferem aceitar de que são apenas instrumentos dos espíritos. E dos bons espíritos, ainda tem isso, viu? E com Kardec, a gente aprende de que as nossas qualidades, o nosso temperamento físico e moral influenciam diretamente na qualidade dos fluidos de que a gente transmite. Há fluidos que superexcitam e outros que acalmam. Olha que riqueza de detalhes para quem está fazendo o curso de passes, para quem está pensando em ser passista, ainda não magnetizador, ou magnetizador propriamente dito. Que aí você vai para a prática, depois de um curso, de um treinamento, e você vai com essas informações dentro de si. Questão da qualidade, o temperamento, tal. E aí você vai sabendo de que há fluidos de que acalmam, há fluidos de que superexcitam, há fluidos tidos como fortes, outros suaves. Aí você fica sabendo de que você consegue um bom resultado com o paciente que está com uma úlcera, aqui, agora, ou hoje. Amanhã, você encontra outro paciente com uma úlcera dentro daquilo que você tratou um dia antes, e você vai, atende e não consegue o resultado que alcançou no primeiro caso. Quando você está por dentro disso aqui, você se acalma, não se desanima e não abandona o caso assim de imediato. Então você já vai sabendo de tudo isso aqui. E aos poucos vai se conhecendo também. Fluidos fortes e outros de nuance, ou
e outros suaves e de muitas outras nuances, diz Allan Kardec. Lembrando de que ele está falando aqui do médium curador, mas todas essas informações a respeito do médium curador é super válida para nós magnetizadores também. Conforme as suas qualidades, o mesmo fluido, como o mesmo remédio, poderá ser salutar em certos casos, ineficaz e até prejudicial em outros, de onde se segue que a cura depende, em princípio, da adequação das qualidades do fluido à natureza e à causa do mal. Eu prezo muito por estas informações antes de toda e qualquer técnica. Com as técnicas, a gente vai fazer esta manipulação dos fluidos. Mas quando a gente vai fazer essa manipulação com esses conhecimentos, aí a conversa é outra, né? Uma coisa é eu simplesmente chegar e fazer um vídeo para vocês de 30 minutos, de 20, passar um monte de técnica aí, e sem informação, sem explicação alguma. Outra coisa é eu passar técnicas com informações. Isso aqui é desse jeito, funciona assim, nesta situação funciona melhor, nessa outra não funciona tão bem. Fique atento com isso, fique atento com aquilo, como o Jacob faz, né? Eu gosto muito do jeito que ele divulga o magnetismo. Eu sei que a gente fica sedento, né, a respeito de técnicas e tal, mas é preciso estar por dentro de tudo isso aqui também. Eis o que muitas pessoas não compreendem e porque se admiram que um curador não cure todos os males. Olha que interessante, né? Não é médium curador, por que não cura tudo e a todos? Mas Nem Kardec... Jesus curou tudo, né? Nem Então, Jesus que curou todos, foi? então, é o que a gente estava falando aqui ainda há pouco, né? O que a gente viu aqui no texto, que é muito fácil dizer, é muito fácil colocar a culpa ou a responsabilidade no tal merecimento. É mais fácil falar isso do que estudar o que Kardec traz para a gente. Kardec explica o porquê que o médium curador não cura todos e nem a todas as enfermidades. E não está dentro do que muitos pregam para a gente, viu, Vanja, a respeito do merecimento. Que é mais fácil eu ensinar algo terapêutico que simplesmente dizer: se merecer, acontece, se não merecer, não acontece. Entendi. A esta causa inteiramente física de impossibilidade de cura, há que acrescentar uma inteiramente moral, que o Espiritismo nos dá a conhecer. Opa, entramos aqui agora no assunto que a gente falou ainda agora. É que a maioria das moléstias, como todas as misérias humanas, são expiação do presente ou do passado, ou provações para o futuro. São dívidas contraídas, cujas consequências devem ser sofridas, até que tenham sido resgatadas. Não pode ser curado aquele que deve suportar sua provação até o fim. Este princípio é um motivo de resignação para o doente, mas não deve ser uma excusa para que o médico, perdão, mas não deve ser uma excusa para que o médico procurasse, na necessidade da aprovação, um meio cômodo de abrigar a sua ignorância. Aqui Kardec fala daqueles casos de que não há cura de jeito algum. Já passou pela mão de 5 médios curadores, isso é um exemplo. Já fez tratamento com magnetizadores, obtém-se uma ótima melhora, uma ótima qualidade de vida, mas não há uma cura propriamente dita. Aí estes casos, sim, entram dentro disso aqui. O problema é que, para todos os casos, querem trazer esta explicação ainda um pouco distorcida. É preciso a gente compreender, buscar entender, antes de a gente sair colocando todos no rol da expiação, do merecimento, aí porque tem que passar, e tal.
Aqui é a questão dos casos que não há cura de jeito algum, é diferente. Não é você aplicar um passo, dois passos, três passos e não conseguir um resultado e já dizer que aquele caso está dentro disso. Lembrando que todos podem contribuir com o estudo é aberto. Inclusive discordar de Kardec, até porque eu só estou lendo aqui o texto dele, e até discordar de alguma contribuição que eu venha trazer a respeito da minha interpretação aqui também. Estudo é assim. A gente pode concordar, discordar, compartilhar informações de que viu, de que ouviu, de que assistiu, mas aqui, lembrando que é um ensaio teórico sobre as curas instantâneas, que Kardec traz para a gente aqui na revista, para que a gente compreenda melhor a respeito das curas instantâneas e a respeito, inclusive, dessas impossibilidades de cura, que, como disse Kardec, é uma questão inteiramente moral que o Espiritismo nos dá a conhecer. Por que o Espiritismo? Porque é a doutrina que vem agora trabalhar com as questões das reencarnações. E aí a gente, quando entra nesse mundo, a gente vem conhecer a questão das provas, expiações. Mas que bom que ainda que essa pessoa não possa vir a ficar curada nesta encarnação, que bom que ela consegue, que bom que ela pode ter uma melhor qualidade de vida, tanto com o auxílio terreno, médico, quanto pela ação magnética também. Então, Deus não deixa nenhum de seus filhos sem amparo algum. Consideradas unicamente do ponto de vista fisiológico, as doenças têm duas causas, que até hoje não foram distinguidas, e que não podiam ser apreciadas antes dos novos conhecimentos trazidos pelo Espiritismo. É da diferença dessas duas causas que ressalta a possibilidade das curas instantâneas em casos especiais e não em todos. Ainda tem isto. Certas doenças têm sua causa original na própria alteração dos tecidos orgânicos. É a única admitida pela ciência até hoje, isso lá na época de Kardec, né? E como, para remediá-la, até hoje só conhece as substâncias medicamentosas tangíveis, ela não compreende a ação de um fluido impalpável, que tem a vontade como propulsor. Entretanto, aí estão os curadores magnéticos, para provar que isso não é uma ilusão. E aí entramos nesta também, já que o magnetizador, ele cura também. Embora seja um trabalho mais lento, requer várias sessões, não é como um médium curador, mas ele cura também. Então, Kardec já trazia isso naquela época, né, de que muitos não compreendiam ou não conheciam essa questão do fluido curador, ou seja, o fluido impalpável, né, onde a vontade é o propulsor. Aí entra os curadores magnéticos. Daí eu, enquanto magnetizador, enquanto espírita, encontrar alguém em depressão, daí eu não falar, é preciso se acostumar com isto, viu? Depressão não tem cura. Poxa, mas como assim? Eu ainda não entendi esta realidade magnética dentro de mim? Eu ainda não acredito de que este fluido tem condições de ajudar a pessoa a sair daquilo que se entende como depressão, em outras palavras, curar. Daí eu também defender o que Jacob trouxe na época de que depressão tem cura, sim. Ah, Luan, e aquele caso de que não fica bom? Este aqui é uma exceção, vamos buscar o porquê. Não simplesmente isolar um caso e dizer de que depressão não tem cura por conta desse caso isolado.
ou de que depressão não tem cura, porque a medicina terrena ainda não trouxe uma medicação palpável e que a pessoa faça a ingestão e fique curada. Isto é de fácil entendimento, ou melhor, a palavra não é de fácil, a frase não é de fácil entendimento, mas isso é até compreensível para quem não tem conhecimento ou para quem não, ou melhor, para quem tem uma visão totalmente materialista, né? Para quem não está envolvido com as informações da doutrina espírita e do magnetismo, isso é até compreensível. A pessoa veio deste berço materialista, continua ali na fase adulta, tal, ele está só voltado àquilo, então, para ele, realmente, muitas doenças, inclusive a depressão, não tem cura. Mas para nós que já conseguimos aí saltar este muro e ter acesso e ter uma visualização de outras, né, de outras informações, a situação é diferente. A cura das moléstias dessa natureza, pelo influxo fluídico, a substituição das moléculas orgânicas mórbidas por moléculas sadias. Já encontramos isto aqui na Gênese, né? Algo muito parecido, quando Kardec fala das curas. É a história de uma casa velha cujas pedras carcomidas são substituídas por boas pedras. Temos sempre a mesma casa, mas restaurada e consolidada. Kardec sempre com a sua didática bem suave, né? A Torre Saint, eu não vou saber fazer a pronúncia correta aqui. Jacques e Notre Dame de Paris acabam de passar por um tratamento desse gênero, diz Allan Kardec. É a mesma torre, mas foram substituídas algumas coisas ali para que a torre se mantivesse. Então, acontece uma substituição de moléculas em um tratamento magnético. Também acontece isto. Olha como Kardec coloca molécula, né? Célula, por exemplo. Uma célula, ela é formada de moléculas. Então, é algo bem antes das células, né? É mais do que o que a gente imagina. As células, por exemplo, são formadas de moléculas, os órgãos e tecidos já são formados de células e assim por diante. Então, olha a ação do magnetismo aí, na substituição de moléculas. Lembrando de que alguém querendo comentar, fique à vontade. Estou vendo o pessoal hoje caladinho. A substância fluídica produz um efeito análogo ao da substância medicamentosa, diz Allan Kardec. Com a diferença que, sendo maior a sua penetração, em razão da tenuidade de seus princípios constitutivos, ela age mais diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo do que podem fazê-lo as moléculas mais grosseiras das substâncias materiais. Olha o que Kardec traz para a gente. Em segundo lugar, sua eficácia, ou seja, da substância fluídica, é mais geral, sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento. Olha o poder que nós temos. Ao invés de pegar essa porção fluídica, levar para um laboratório onde alguns profissionais, cada um especialista em um assunto, em um ponto ali daquela área, vão fazer essa manipulação, elaborar isso, aquilo, nós fazemos isto
com o nosso pensamento. Qualidades são modificáveis pelo pensamento. Quando a gente fala em magnetismo hoje, a gente fala de quê? De comando mental, de intenção. Qual é a intenção que eu quero ao fazer um concentrado fluídico em cima deste ponto que está com uma micose aqui? Qual a intenção que eu quero? Qual a intenção que eu emprego aqui ao fazer um concentrado fluídico nesta queimadura, nesta úlcera? Qual a minha intenção? O que é que eu quero modificar com o meu pensamento? Neste sopro quente, neste sopro frio, neste arrastamento, neste transversal, neste longitudinal, seja palmar, seja digital. Nesta magnetização da água, que muitos padres chamam de benzimento, né, água benta. Mas de que nós, magnetismo, questão do fluido magnético e tal, então, água magnetizada. Luan, Tudo. a volta e meia eu tô ficando tonta, assim, tonta. Já fiz um bocado de exame, não deu nada, rapaz. Eu tô impressionada. Você acha que eu deveria trabalhar o quê? Aí a cabeça, eu sei que é na cabeça. Não é nada de. Fiz um bocado de exame, não deu nada. Agora é na cabeça, assim, é tontura no cérebro, na cabeça. Eu não sei o que é que está acontecendo. Já fiz tomografia. E você acha que eu devo fazer o quê? Trabalhar o quê? Eu não tenho ideia do que lhe dizer agora. Eu acho que seria bom alguém lhe aplicar alguns passes, ver aí o que é que pode ser Eu encontrado. tenho certeza que é alguma coisa de magnetismo, Luan. Eu tenho certeza. Porque Não pode ser é algo... assim, porque, olha, fiz uma tomografia, já recebi. Fiz uma ressonância magnética, não deu nada. E o médico marcou outra tomografia no dia 6 para eu fazer. Agora, estou ficando tonta constantemente. E os exames que foi, assim, já passei em 3 médicos, os exames que eles passaram, e já fiz todos e não deu nada, não. Porque, Eu assim, tenho ou é espiritual, pode ser ou... algo Hein? físico, pode ser algo físico que ainda não foi encontrado, pode ser algo fluídico, Mas eu fiz então... muitos exames, se fosse alguma coisa... Até para você ver, ressonância magnética, contraste, que é o exame mais complexo que tem, eu fiz e não deu. E tem hora, agora mesmo, eu não tinha entrado até na coisa agora, por conta disso, né? Assim, dá e passa, uma coisa repentina, repentina mesmo. E Luan, eu vou dizer para você, eu tenho certeza que é alguma coisa espiritual. Aí eu queria assim saber, porque para mim é ligado assim, alguma coisa que na minha mente o magnetismo vai resolver. Não sei se eu botei na cabeça coisa minha, sabe? Eu Agora, particularmente, agora não sei ele dizer, olha, Vanja, é isso, faça isso. hum, Viu? não Mas, queria Sandra, procurar uma pessoa, um do nosso grupo, assim, entendeu? Para ele fazer algum trabalho, agora que você indicasse, assim, o que é necessário para poder eu pegar alguém do nosso grupo. a E Sandra quer falar e quer trazer uma contribuição. Quem sabe vai... é preciso, Sandra. Olha, eu tenho uma hipótese que pode ser. Hum, Aconteceu comigo, já hum, 3 vezes. hum, Eu estava com fadiga fluídica. hum, Então, era tonturas, eu já acordava com as tonturas, hum, né? Então, o que que tem que ser feito? Toda vez que você for fazer um atendimento magnético, você faça dispersivos em você. Não importa se é a distância, se você está fazendo a distância, mas você faça dispersivos em você. Porque o que que acontecia? Eu fazia os atendimentos e eu não me sentia muito bem depois dos atendimentos. hum, Mas tudo bem, com o passar do tempo aquilo ia melhorando e tal. Só que sim, no outro dia eu acordava com a tontura. E aí eu fui associando, poxa, mas ontem eu fiz um atendimento, acordei hoje com tontura, ontem eu não fiquei muito bem, acordei hoje com tontura de novo. E no fim, era isso. Eu já tive isso por 3 vezes. E as 3 vezes era fadiga fluídica. Então, eu comecei a, depois dos atendimentos, eu verificar os meus chakras. E o que hum, que acontecia? O meu chakra frontal estava parado, eu não sentia ele se movimentar depois do atendimento. E o meu chakra coronário. Então, eu comecei a fazer dispersivos, muitos hum, dispersivos, tanto hum, ativantes quanto calmantes, né? Dispersivos hum, cruzados, né? hum, Que são os mais hum, fortes. E eu melhorei. E aí, e a água fluidificada, né? Você hum, fluidifica a tua água, você pede, né?
Para você melhorar dessa fadiga fluídica, né? Você concentra ali, mas em você mesma você só pode fazer dispersivo, você não pode concentrar Pois nada, eu né? queria que alguém fizesse, porque eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu já botei na cabeça que se alguém fizer, vou Mas não melhorar. deve Porque, ser da porque sua cabeça. não pode ser de doença, porque do tanto de exames que eu já fiz, entendeu? Você está fazendo muitos atendimentos? Não, eu fiz poucos. Agora mesmo esses dias eu não fiz nenhum. Tem mais ou menos A gente precisa tomar um cuidado com esse mês, negócio de fadiga mais ou fluídica, a menos. gente tem que fazer os... E Mas a você disse gente para fazer tem... o dispersivo, eu vou fazer, viu? É, Gratidão, é. minha irmã, por você me E orientar, eu vai vou aí fazer. no centro que você frequenta e pede Hum, para te fazerem espaços, mas só dispersivos, não faça concentrados. Dispersa bastante seu frontal, seu coronário, porque era onde eu via que eu ficava com problema, era o frontal e o coronário. Eles paravam, eles paravam. E Eu a, me sentia meio estranha depois do atendimento, falava, e a nossa, estou Vanja, meio estranha. e a Vanja, Sandra, ela lida com o público, né, constantemente, então é bem possível. Ah, pode ser sim, viu? E um chazinho muito bom, assim, para tontura natural, é alecrim. Você põe, ferve a água, põe um punhado de alecrim, um punhado de erva doce e 3 cravinhos da Índia. Você põe, você toma aquilo umas 3 vezes por dia, de manhã, de tarde, hum, à noite. É muito hum. bom. Obrigada, amiga. Eu vou fazer minha estampa, eu tenho tudo Por aqui. nada. Obrigado mesmo, gratidão, meus irmãos. Está vendo como é bom o grupo? A gente pede uma Se ideia de for um, isso, aparece né? tudo. Porque você está fazendo exames e não É. tá constando Rapaz, aí, nada, né? Então, até o próprio médico, ele pode é ser. espírita, viu? Ele me disse a mim, Vanja, isso aqui você não tem nada de doença, não, viu? É, E, rapaz, é uma tontura, assim, estranha. Para você ter ideia, é uma tontura que eu vejo as coisas rodando numa velocidade como se fosse uma roda gigante. A minha é, sorte é que está parando, para. é labirintite. Não demora Você tá, muito tempo. E se demorar você, muito tempo, eu vou morrer que não aguento. Entendeu? é Tem o horas que eu seu sinto a sensação labirinto, de desencarne, como se eu vou desencarnar. Aí é. tá me tirando do sério, amiga, esse negócio, viu? Eu já Mas tive eu vou fazer muito isso aí que você disse, e vou isso. fazer os dispersivos, vou fazer os chás, né? Isso, Porque eu tenho certeza que a espiritual é alguma coisa assim, não é de saúde, não. Porque exame de isso. laboratório já fiz um monte, e exames, como é que diz? Esses exames mais complexos, o médico mandou fazer, eu fui para Salvador, fiz em Salvador. E agora eu vou fazer na clínica aqui, vou fazer uma outra tomografia que ele mandou, mas já fiz 2 tomografias e uma ressonância, porque a ressonância com contraste, ele dá os mínimos detalhes. Ele diz, Vanja, É, isso aí é sintomas de quem tem uma artéria entupida no cérebro. Você não tem uma artéria entupida no cérebro, entendeu? Então, é. deve ser, na minha cabeça, eu vou Pode ter que é ser, espiritual. a labirintite, ela pode ser emocional também, né? Não, mas não é não, Mas labirintite, não. Eu como a fiz teste de gente labirintite. Eu Mas fiz como exame de a labirintite. gente faz magnetismo, né? Então a gente tem que ter certos cuidados. A gente É, tem que tomar sol, né? é. A gente, o máximo que puder, estar em contato com a natureza. É. E é isso, né? Os Se exames que cuidar ele com me a pediu, eu fiz todos. alimentação, né? Essas coisas. E eu ia falar, Luan, também a respeito, um caso prático, né? Disso aí que você está falando, né? De que o Kardec diz, né? Que os fluidos eles podem ser calmantes, eles podem ser excitantes, né? E que a simples imposição não vai resolver todos os casos, né? E a Sim, gente sabe disso, né? Por todos os estudos que a gente fez, a gente sabe disso, né? Mas as pessoas que insistem nisso, elas acabam assim, confrontando isso com a gente, né? Mas está aqui, ó, está aqui no Livro dos Espíritos, está aqui no, né? Tá na Bíblia, né? É imposição de mãos. Jesus fazia imposição de mãos. E um caso prático, assim, que eu tive lá no centro, né? Que eu trabalhava, meu centro sim, de apometria, foi a menininha que chegou com autismo, né? E eu usei o protocolo da Ana Vargas com a menina,
E a mãe, então, falou que a menina estava fazendo coisas que nunca tinha feito, né? Olhando ela nos olhos, sentando no colo dela, coisas que essa menina não fazia, né? A menina era muito hiperativa. E quando teve aquele problema que proibiram, né, de se fazer o magnetismo, o passe magnético lá no centro, e voltou com o passe apométrico, que é um passe de cores, né, que se faz. Então, Sim. são imposições usando as cores, né? A gente mentaliza as cores e a menina regrediu. Olha que curioso. A menina regrediu, palavras da própria mãe dela. A menina regrediu. Só que aí a gente não. Eu saí, né, do centro, Aham. mas quem ficou e sabe fazer o passe magnético e não pode mais, só pode fazer o apométrico, não consegue mais resolver a situação da menina, acalmar a Não menina. consegue mais a eficácia que estava conseguindo, né? Não consegue. Tá Então, bem, então, o bom desses relatos é que a gente observa, vem fortalecer o que a gente vem lendo e estudando. Porque o que está sim, nesses textos são observações práticas. Não é algo que eles achavam que era, eu acho que é assim, então vou colocar aqui. né? Não, E esse é um caso assim que eu não pude trazer para casa, né? Porque a maioria dos casos eu trouxe para casa para fazer a distância, né? Entrei em contato com essas pessoas e elas toparam fazer a distância e tal. Agora, essa criança eu não pude, porque os pais trabalham no grupo de apometria, entende? Então, eu não ofereci, né? E eles também não me procuraram. Então, mas são relatos deles lá para o pessoal que está, né, continuando com os passos, mas agora apométricos, o relato é esse, que a menina regrediu. é uma Hein, pena, né? Sandra? E não tem como você me ajudar à distância também? Agora eu vou precisar de ajuda. A gente pode combinar. É Vamos porque eu tô combinar. assim, é o que eu falei, eu trouxe muitos casos, sabe, lá do centro para eu tratar. E aí o Luan sabe, quem é magnetizador há um pouco de mais tempo sabe, né? Que os Sim. nossos casos não são assim, uma semana, 2 semanas, 3 semanas a gente resolve. Às vezes tem muitos casos que se estendem aí por meses, né? Tem nada não. Então, assim, eu tô com bastante casos. Então, eu tenho que arrumar um horarinho, aí a gente conversa depois Tá bom. pelo Eu PV, agradeço, irmão. Eu agradeço, irmão. aí eu faço aí uns dispersivos, ver se melhora, Tá bom, tá bom? tá bom. Então é isso, Luan. Maravilha. Agradeço, Sandra. É. Então, aqui dando continuidade, né, Kardec fala da questão do... Aí minha irmã disse assim, viu, Luan? Hum, A minha irmã disse, engraçado, você, quando os outros estão morrendo, você sabe curar e não sabe se curar. Eu digo, aí é o problema. na prática não é tão fácil assim como muitos pensam. É. Não, ela disse assim, você sabe, reza para os outros, você às vezes reza para o fulano que está morrendo, que sofreu um acidente, que teve isso, que teve não sei o quê, e a pessoa fica boa e não sabe rezar por você. Eu digo, pois é isso mesmo. Sei não, por mim. Para mim fazer em mim, não sei não, sei nos outros. Assim. Então, em segundo lugar, sua eficácia é mais geral, sem ser universal. Em relação aqui agora, em relação ainda ao fluido magnético, né? Sem ser universal, porque suas qualidades são modificáveis pelo pensamento, ao passo que as da matéria são fixas e invariáveis e não podem ser aplicadas senão a casos determinados. Aqui Kardec falando das medicações que a gente conhece, né? Qual é, em tese geral, o princípio sobre o qual repousam os tratamentos magnéticos? Ajuntemos sumariamente e de memória, pois não podemos aqui aprofundar o assunto, que a ação dos remédios homeopáticos em doses infinitesimais é baseada no mesmo princípio. A substância medicamentosa, levada pela divisão ao estado atômico, até certo ponto adquire as qualidades dos fluidos, menos, entretanto, o princípio anímico,
que existe nos fluidos animalizados e lhes dá qualidades especiais. Então, Kardec aqui agora traz a eficácia da homeopatia, dos remédios homeopáticos, mas deixando eu entender de que o fluido magnético vai além. Em resumo, trata-se de reparar uma desordem orgânica pela introdução na economia de materiais são em substituição aos materiais deteriorados. Esses materiais podem ser fornecidos pelos medicamentos ordinários em natureza. Por esses mesmos medicamentos em estado de divisão homeopática, enfim, pelo fluido magnético, que não é senão a matéria espiritualizada. Olha que curioso, né? Fluido magnético, que não é senão a matéria espiritualizada. Por que Kardec também, ou melhor, por que Kardec fala isso? Porque quando ele fala da questão da... Repita aí, Luan, por favor. Repita aí. São 3 modos de... perdão. Enfim, pelo fluido magnético, que não é senão a matéria espiritualizada. Kardec, quando ele fala do fluido magnético, ele diz que é uma ação perispiritual, de perispírito a perispírito. Embora a ação vital do corpo físico esteja mesclada com a ação do perispírito. Mas quando se fala em matéria espiritualizada, está falando também de perispírito. Está falando também da ação fluídica que os espíritos manipulam para auxiliar um magnetizador encarnado em um caso de tratamento. E Kardec agora vem trazer a palavra matéria para unir com a espiritualidade, né? Matéria espiritualizada, olha que interessante. Então, muitas das vezes a gente tem essa visão de matéria somente no que a gente vê, no que a gente toca, né? Que a gente sente de forma bem palpável. São 3 modos de reparação, ou melhor, de introdução e de assimilação dos elementos reparadores. Todos os 3 estão igualmente na natureza e têm sua utilidade, ou seja, a medicação terrena, clínica, a homeopatia, né, e a ação magnética. Conforme os casos especiais, o que explica por que um tem êxito onde outro fracassa, porque seria parcialidade negar os serviços prestados pela medicina ordinária. Então, sempre com bom senso, né? Não é porque agora eu sou magnetizador ou descubro que sou médium curador que eu vou querer, que eu não irei querer conversa com o médico ou orientar que um paciente procure um médico, faça exames ou tome medicação. Então, sempre com bom senso presente. Em nossa opinião, diz Allan Kardec, são 3 ramos da arte de curar. Que palavra linda, né? Arte de curar. Destinados a suplementar-se e completar-se, conforme as circunstâncias, mas dos quais nenhum tem o direito de se julgar a panaceia universal do gênero humano. Olha que riqueza que Kardec traz para a gente. Então, é preciso ir além. Se nós hoje temos essa afinidade com a arte de curar, então, seja tomando uma medicação, seja orientando o paciente a buscar um homeopata, seja orientando ele a buscar um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta qualquer, qualquer no sentido de diversas áreas. Ou o magnetismo propriamente dito. Então é preciso a gente ter esta ciência de que existe, no mínimo, uma melhora muito significativa que dá uma ótima qualidade de vida ao ser humano. Mas não se limita apenas ao mínimo. A gente sabe... Ontem, Luan, eu magnetizei uma água para minha irmã. Aí aconteceu a mesma coisa de novo. Quando eu terminei de magnetizar a água, até ela ficou assombrada. Ela disse, eu vou beber essa água não, essa água vai estar borbulhando. Eu disse, não, mulher, aqui é coisa boa, não é? Pode beber. Ela ficou com medo. Porque, às vezes,
a maioria das vezes não faz, não. É alguma vez ou outra que acontece, né? A água fica assim, eu não sei por quê, por conta de quê, que é tudo, eu sempre faço a mesma oração, eu não sei o que é, mas volta e meia, assim, já umas 5 vezes mais ou menos que eu fluidifico a água e a água fica daquele jeito ali. Aí ontem, quando eu fluidifiquei a água, ela ficou com medo de tomar. Eu digo, não tenha medo não, rapaz, a água aí tá boa para tomar aí, a água tá com oração, tá com remédios, pode tomar. Aí hoje ela estava me dizendo, né? Ela veio aquele tarde e me disse, imagina, não é que eu fiquei boa com a água? Eu digo, olha, tá vendo você? E você estava com medo de tomar? Quando ficou as borbulhas ali, que você viu daquele jeito, né? Aí Sim. ela ficou com medo de tomar água. Ela disse que não ia tomar, não, que achava que estava acontecendo alguma coisa com a água. Eu digo, não, rapaz, a gente você está aqui. Você viu que eu botei a água só, você mesmo botou a água. Quem botou a água foi ela na vasilha. E você botou a água, tudo, como é que eu botei nada? Você está doida? Aí ela disse, mas está acontecendo alguma coisa? Eu disse, não, mas alguma coisa aí é do bem. Aí é alguma medicação, alguma coisa boa que está acontecendo na água. Aí hoje ela vai agradecer, disse, ficou boa. Está vendo você? Os magnetizadores do passado, eles investiam bem na água magnetizada. Então, era via de regra. Então, era uma regra, uma norma, era o uso da água magnetizada. Não só bebendo, mas passando em alguma parte do corpo, né? Magnetizava-se alimentos. Então, Inácio levantou a mão, fica à vontade. Luan, Vanja falando agora, Sim. eu me lembrei do caso que eu levantei aqui, que tem a menina, a Riane, ela até participava desse grupo, ela agora não está podendo. Uhum. A água dela, ela sempre ficava borbulhando, né? E aí, quando eu levantei no grupo, aí colocaram um vídeo dizendo que a termodinâmica explicava. Aí o que eu vejo? Lembro. Sim, aí eu continuei aqui, nós continuamos, não é nem por causa de a questão do magnetismo, mas na mesa da sala nós temos uma bandeja que mantém com água todos os dias. E isso tem mais, eu acredito que tem mais de um ano. E nunca encontramos nunca ocorreu aqui na mesa a borbulha com termodinâmica, com termostática, com o que seja, com tensão superficial. Tá fugindo sua internet, viu, Ana? Hein? Sua internet tá fugindo aqui para mim, não sei o que é. Tá ouvindo? Sua internet está fugindo e eu quero ouvir bem você. Deixa eu ver se Luan lá tá ouvindo, para você também tá cortando. Agora sim, estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem agora. Sim, agora. Aí, o que eu estava falando, não sei se você está ouvindo, é que trouxeram explicações que a termodinâmica explicava. Aí continuamos, e aqui na nossa casa ocorreu uma única vez. Olha, tá vendo? E nunca mais, tem um ano mais ou menos isso. A água continua aqui, a termodinâmica passa por aqui, a termostática passa por aqui, a tensão superficial passa por aqui, e outros parâmetros da física, né, passam por aqui. E nada aconteceu, só uma única vez. E dessa única vez, a gente tinha feito um tratamento especial e não pensamos que a água ia sair com borbulha, e saiu. Então, eu me reporto aí, eu volto ao Livro dos Médiuns, na questão do início do Livro dos Médiuns, na primeira parte, na questão dos sistemas. Que quando se deduziu que o efeito seria inteligente, muitos que não eram espiritualistas, ou mesmo que eram espiritualistas, mas não acreditavam, e muitos sistemas foram colocados em defesa, para não ser os espíritos. E, no entanto, apesar de vários sistemas, os espíritos continuaram se comunicando e até hoje se comunicam. Então, apesar da termodinâmica, ou que qualquer lei da física, ou da química, ou de qualquer da natureza existir e está também aqui, nunca mais a gente obteve, porque não fizemos nenhum tratamento especial também. Então, hoje, quando eu vejo Vanja falando, e tem várias pessoas que já me disseram isso, então, eu acredito o seguinte, as pessoas, quando falam em termos de ciência espírita,
deve justamente ter esse comportamento. Quer dizer, a termodinâmica explica casos, mas não explica todos. Então, é necessário investigar. E agora a gente está vendo que é necessário investigar. E para ter um comportamento científico, é preciso o quê? Observar, experimentar, coletar dados, analisar dados e dar um tratamento a esses dados. Agora, tudo dentro daquele método, de um método científico. Então, Pois não, eu até tive vontade de pegar essa água, que eu não sei se, se eu devo fazer isso. Depois dessas bolhas, né? Eu fiquei pensando assim, eu disse, eu depois vou pegar essa água e vou tirar um pouco e vou levar para o laboratório, para ele fazer uma análise dessa água. Mas depois eu disse, às vezes espiritual, isso não é bom, né? Pode ser contra a religião, né? Você que acha. Mas eu tenho vontade de pegar e mandar fazer uma análise para ver se tem alguma medicação, se consta ou se não vai constar, né? Pode até não constar que essas coisas espiritual, elas, você sabe que não é que nem as coisas espiritual depende dos espíritos, né? Não depende da gente, né? Mas eu juro a você por Deus, me perdoe, que eu não sei se eu estou agindo certo, né? Mas eu disse, a próxima vez que acontecer isso, que nem é sempre não é sempre não. Eu faço sempre, fluidifico água e tudo, mas não é sempre não. É volta e meia, um caso ou outro, né? Aí eu disse, a próxima vez foi o médico estava aqui em casa, você vê, um colega meu, o médico. E ele é espírita também, e eu fiz na vista dele. Fui fluidificar a água, ele mandou eu fluidificar para ele, que ele é médico e é espírita. E aconteceu isso, ele ficou assim, as Maria ficou besta, ele, mas Vanja, rapaz, você é espírita, não sei o que e tal. A gente conversou muito, né? Mas aí é como eu estou dizendo, agora dessa terceira vez que eu fiz ontem, foi ontem para minha irmã, fluidifiquei a água, eu disse, eu vou pegar agora a próxima água, eu ia até perguntar isso a Luan, se podia, né? Porque às vezes espiritual não pode, né? Aí disse, eu vou pegar essa água e levar para um laboratório e perguntar a menina quanto é que ela faz uma análise. Se for barato, eu vou fazer uma análise dessa água, para estudar essa água, para ver se ela consta alguma coisa ou se não, se ela vai constar como água comum. Hein? Olha, você tem que fazer antes, para ver se modificou. E não é nada contrário a nenhuma não, mas religião, deixa eu dizer, não, mas é o que eu quero fazer é depois, porque antes não, que a água está comum, eu estou tirando dali, eu sei que está comum, é depois das bolhas, ficar com aquelas bolhas, é que eu quero saber depois das bolhas, se ela está com a medicação dentro, se ela sofreu uma transformação, era isso que eu queria saber, entendeu? Boa noite. Só que se eu fizer essa mudança, a ideia que está com medicação dentro, alguma coisa na água, eu não vou dizer o povo, porque se disser, né, Ave Maria, né? Aí eu não quero fazer um alarde disso aí, não. Eu quero só a comprovação. Se tem alguma coisa ou se a água é comum. Entendeu? Mas o que tem, Vanja, de fazer? Aqui em casa é comum a água ficar. Às vezes eu boto 3 vasilhas, 3 vidros, né? E um enche de bolha, outro não tem bolha nenhuma, e tudo vindo do filtro. E a dinâmica está em todo lugar na tua casa. Então, e tem dias que não sai nada de nada. Tem dias que é verdade. Tem dias que as bolhas ficam imensas. Mas é por... E tem dias que não fica de jeito nenhum. E essa ocorrência ou não ocorrência vem favorável. Por quê? Vem ser um dado favorável. Por quê? Porque a gente sabe que a cada situação pode ser modificada a composição. E está lá no livro dos médiuns, dizendo que os espíritos podem, e através até do magnetizador, atuando junto com o magnetizador, pode alterar. Ele fala até, lá no livro dos médiuns, ele faz até a comparação com a água, com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e a água com 2 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio, que seria a água oxigenada, né? Olha aqui, Vanja, como está aqui a de hoje, o Evangelho de 6 horas. Cadê? Deixa eu ver aí. Mas eu tô conseguindo ver? Não. Eu acho que você entendeu. Tá ligado a sua câmera, não? Não estou vendo, não. Estou vendo, não, a água. Tá mostrando, não, a água. Glorinha já mandou foto para mim várias vezes. Aqui, ó. Eu também postei lá no grupo, você viu? Eu postei a vasilha mesmo. Ó. Dá para ver, não, muito. Não dá para ver. As bolhas são bem grandes. E aqui, nesse outro, não tem bolha nenhuma. A de hoje.
Encheu não de deu bolinha. pra ver. Você fluidifica várias águas, né? Numa vasilha só, não? Eu fluidifico uma vasilha só. Eu boto um bocado, eu gosto de beber água fluidificada. Ah, eu só fluidifico uma só. Né? Isso, eu fluidifico uma água só. Eu Eu não encho. gosto de fluidificar várias, não, porque quando eu estou fluidificando a água, eu perco muita energia. Eu fluidifico, depois eu fico assim, ó. Porque geralmente eu fluidifico a água para pessoas doentes, ou para grandes casos, para casos de cura. Aí eu não posso fluidificar por brincadeira, não, porque senão eu fico doente. Eu perdo, assim, eu perco muita energia na hora, assim, eu perco muita, sabe? Eu não fluidifico água só para mim beber, não. Porque senão Eu eu fluidifico. despendo muita energia e é um processo todo, é um processo muito, muito, não posso lhe dizer cansativo, é assim, eu perco muita energia, na verdade, é isso. Aí eu faço assim uma oraçãozinha na água e bebo. Agora, fluidificar mesmo, para a doença mesmo, quando eu vou fluidificar. Se eu fluidificar, é tanto que eu perco as energias todinhas, eu fico o dia todo como se estivesse doente, o corpo mole, sem força, eu me sinto assim. Aí eu vou para a beira do rio, ou vou para um lugar que tem muita árvore, e começo a tentar carregar minhas energias. Então, não fluidifico água só para tomar dia a dia, não. Eu fluidifico água para coisas sérias, porque se eu fluidificar assim só para tomar, eu desencarnava. Eu acho que eu perdia tanta energia que eu desencarnava. Entendeu? Mas aqui não é com brincadeira, não. É para seriedade. Não, eu sei assim. É para tratamento. Não, eu sei, eu estou dizendo assim, por brincadeira que eu quero me dizer assim, se eu fluidificar uma água, eu estou com dor de cabeça. Se eu fluidificar uma água para mim tomar, aí eu vou fluidificar aquela água com tanta intensidade. Eu acho que é a minha maneira de fluidificar. Eu fluidifico com tanta intensidade e que eu fico doente depois. Eu perco energias depois. Eu já perguntei a vários irmãos, ele diz, você vai carregar suas energias ali, que tem um rio aqui, ele vai lá para a beira do rio, faça isso, aí me ensina os irmãos, assim, os espíritos, aí eu vou carregar minhas energias, porque eu desprendo energias demais, eu fico fraquíssima, sem força de nada. Você tem ideia para me levantar da cama um dia, deu trabalho para me levantar. Fico muito... Vanja, Hein? então, provavelmente, essas suas tonturas são fadiga fluídica mesmo. Será? E, provavelmente, você mesma estava dizendo que você se sente, né? Sem energia. Quanto tempo você fluidifica a água? 1 litro de água, você fica mais ou menos quanto tempo energizando? Mas eu não posso lhe dizer o tempo, porque quando eu fluidifico a água, é como se... não é eu, na verdade. Para você ter ideia, eu choro e eu não vejo eu chorando. Depois que eu termino de fluidificar a água, meu rosto está todo molhado, cheio de água. Eu vejo que chorei e eu não vi aquilo ali. Não sei como é. Sinceramente, se eu disser que sei, que não é brincadeira, não é, eu estou mentindo. Eu não fluidifico água comum, é por isso que eu só fluidifico água se for para uma doença mesmo, de alguém que estiver precisando mesmo da necessidade de uma cura mesmo. Eu não faço assim para curar, para uma pessoa me pedir, não. Só faço se for para a doença de uma pessoa que está precisando mesmo. Porque, como eu estou dizendo, eu não sei o que acontece comigo, mas é uma coisa diferente, não é uma fluidificação comum de água. Para eu fluidificar em qualquer lugar, eu não fluidifico uma água em qualquer lugar, um centro espírita em qualquer lugar, não. Eu só sei fluidificar se eu estiver sozinha, pegar a água ali, sozinha, do meu jeito, orando do meu jeito. Aí, primeiro eu vou chamar por Jesus Cristo, Filho de Deus, junto. Depois eu chamo por Irmã Dulce, que foi minha colega de trabalho, trabalhei 8 meses junto com ela, entendeu? Invoco todos eles, e aí eu fluidifico a água. E aí depois Deus opera na cura daquela pessoa. Eu não, assim, agora rezar na água assim, como eu rezo. Agora, para fluidificar de doenças mesmo, é desse jeito que eu estou lhe dizendo. Olha, porque assim, 5 minutos para 1 litro de Demoro água mais é o mais 5 minutos. suficiente. Eu nunca marquei o tempo, porque como eu tô dizendo, na hora, eu não sinto que sou eu que estou fluidificando a água. É como se fosse outra pessoa, eu não sei, pode ser até um espírito, alguma coisa, eu não sei. E quando eu estou fluidificando, eu só termino a oração quando termina, quando eu digo tudo que eu quero. Tudo que eu quero, quando eu terminar, não tem horário para terminar. Ô, Vanja, é o seguinte, os fluidos são seus. Você tem assistência, né, dos bons espíritos. Você está ali chamando, né, de Jesus, médico dos médicos. Você tem assistência, mas os fluidos são seus, tá bom? Então, não abuse também dos seus fluidos. Né? 5 minutos para 1 litro de água.
é o suficiente, não precisa mais que Mas se eu isso, fizer, eu não tá obtenho bom? a cura. Eu quero obter Porque a cura senão da você pessoa que eu vai estou ficar fazendo. o tempo inteiro com fadiga fluídica, com tontura, e você vai acabar bem doente, tá bom? É um conselho, é experiência Eu própria. sei. É. Mas é como eu estou dizendo, se eu fizer do meu jeito, como você está dizendo, eu não obtenho a cura. E só obtenho a cura se for do jeito que. Eu nem sei como é. Quando eu comecei a fluidificar ali, eu já me transformo. Estou fluidificando a água, mas ali eu já me transformo. Eu sinto ali que no momento ali é uma coisa entre eu e Deus. Entendeu? Pessoal, o papo tá bom, muita informação bacana, mas é chegado o horário O horário. e eu tenho que encerrar, porque eu ainda, Valeu, meu irmão. como a gente diz aqui na Bahia, ainda vou fazer um corre, fazer uma correria assim que encerrar aqui. Tá sendo gravado o estudo, então vou colocar lá no meu canal e em seguida eu compartilho nos grupos, então o pessoal que não viu vai poder ver, quem Oh, meu aqui Deus. presente quiser rever vai poder rever as informações de hoje. E Vanja, quando a gente inaugurar lá o Joana, tá para inaugurar mês que vem. Aí vou voltar com os estudos e treinamentos para a formação do magnetizador, e aí você podendo estar presente, a gente vai poder te auxiliar para você poder trabalhar de uma maneira que não se sinta tão desgastado assim, fluidicamente. Eu agradeço. Então, vamos nessa. Deus, Pai amado, o sentimento é sempre de gratidão, Senhor. Gratidão eterna. Abençoados sejam os espíritos amigos que nos inspiram, que nos conduz, que estão conosco aqui hoje. Mais uma vez, rogamos que a saúde, que a força, que a coragem possa chegar a todo aquele de que neste momento necessita. Que possamos levar paz, harmonia, equilíbrio e carinho onde quer que a gente vá, Senhor. Assim seja. Assim seja. Meus amigos, um abração, um beijão em todos. Muito bom estar com vocês.